Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brinquedos e o que eles representam no mundo hoje. Bom pessoal, eu peguei esse que é um dos meus brinquedos favoritos que eu tenho até hoje aqui em casa, que é o Shredder, né, do Snoopy, que toca piano. Acho que tem que fazer assim que nem os jovens fazem, né, para aparecer. Se não me engano, aparecer aqui em primeiro lugar. Esse Snoopy ele gira, né? E na verdade é um dos brinquedos que eu mais gosto. Ele é quase uma decoração aqui em casa, né? Porque ele não faz mais nada a não ser isso. Mas a intenção do vídeo de hoje é justamente que a gente possa discutir um pouco do que representam esses brinquedos hoje, o que a gente pode aprender hoje no dia de Natal com relação ao nosso mundo por meio dos brinquedos, né? É, eu queria fazer aqui uma consideração que é a mesma coisa que a Maíra Medeiros fez no canal dela recentemente. Ela está com um projeto chamado A Caçadora de Brinquedos, muito legal, em que ela pega justamente os brinquedos que as pessoas nunca puderam ter quando eram pequenos, né, quando eram crianças. E ela mostrou como num dos brinquedos que ela estava analisando, né, que ela ia entregar para um amigo dela, vou colocar aqui, tentar colocar aqui o card pro vídeo. Ela estava mostrando justamente a diferença entre produtos piratas e produtos originais, né? E esse brinquedo aqui do Shredder e do Snoopy, que eu estou segurando até agora, nos ajuda também a pensar isso, porque ele é um brinquedo que eu comprei já bem mais velho, né? Na verdade, eu comprei ele acho que faz uns 4 ou 5 anos, se não me engano. Ele até travou aqui um pouquinho agora. E se a gente observar bem, né, ele é um brinquedo de plástico, que para mim está servindo mais de decoração do que de brinquedo, né? E aqui embaixo tem uma frase muito importante, muito interessante. Eu vou tentar mostrar aqui. Vocês estão vendo que tem algumas coisas escritas, né? E está escrito ali, feito para o McDonald's em 2015, portanto 5 anos atrás, feito na China, né? CWX China. Então, essa história é uma história muito interessante, porque esse produto, para chegar aqui em Curitiba, que é da onde eu estou gravando esse vídeo, ele teve que passar por muitos lugares diferentes e teve todo um processo muito diferente de produção. E mais do que isso, né? Eu já adulto, né? Já aí se foi em 2015, eu tinha aí uns 25, 26 anos, comprei um produto, né? Numa cadeia de fast food que me lembrava um pouco da minha infância e do Snoopy, né? Um desenho que eu sempre gostei de assistir e que sempre foi muito legal. Vejam, isso se enquadraria, né, não necessariamente numa venda de brinquedo para criança, mas continua sendo uma venda de brinquedo. Isso levanta para a gente alguns aspectos muito interessantes para entrar um pouco nesse mundo da economia mundial dos brinquedos, se a gente puder chamar assim. Então vamos lá. Existe uma consultoria chamada NPD, lá dos Estados Unidos, é uma consultoria de produtos, e ela disponibilizou alguns dados sobre o mercado de brinquedos, principalmente nessa época de pandemia. Porque, na verdade, a gente pode observar por meio da pandemia da Covid-19, lembrando que, por favor, se você está com a sua família, se cuide, se você puder não viajar, se você puder ficar em casa, enfim, vamos, né, brace ourselves, porque a gente precisa reduzir o nível de contágio, né, já que as autoridades não fazem muita coisa. Mas o consumo durante a pandemia de brinquedos, ele está atrelado a vários tipos de consumos diferentes, né? Inclusive os tipos de produtos consumidos ao longo desse tempo se alteraram. E essa consultoria, ela apontou em junho de 2020, né, início do verão, lá no hemisfério norte, que nos Estados Unidos, os jovens mesmo alteraram o seu padrão de consumo, né? Então, por exemplo, os jovens compraram 21% a mais de móveis e decorações, 20% a mais em aparatos de segurança, seja para casa, seja segurança virtual ou segurança pessoal. Gastaram 9% a mais com entretenimento, provavelmente com serviços de streaming, né? 8% com produtos de cama e banho, 9% a mais com produtos de decoração para bicicleta, para carro, para veículos de mobilidade e mais 2% com alimentação. O único valor que caiu tendencialmente foi aquele gasto com viagens. E esse é um aspecto muito interessante, porque vejam, a quantidade de produtos que a gente compra, anda comprando, tem muito mais a ver com qualidade e com capacidade que a gente tem, de uma forma ou de outra, de se
tratar um pouco melhor, né, do que os gastos que a gente fazia antes, né? E essa tendência que essa consultoria apresenta está relacionada também com brinquedos, porque segundo a NPD, houve uma busca maior por produtos nesse ano de 2020 que aliviassem o estresse da pandemia. Né, que nos dessem mais qualidade de vida, por isso mais móveis, decoração. Muitas pessoas como eu mudaram de apartamento, inclusive, né, ou compras em sentido de entretenimento, ou coisas que possam nos ajudar a enfrentar os problemas da pandemia. Isso tem a ver também com os brinquedos, né? Com isso que a gente está discutindo hoje, porque os brinquedos que foram comprados, por exemplo, no Reino Unido, ainda segundo essa consultoria, tiveram um gasto maior e foram mais bem pensados, digamos assim. Inclusive pelo fato de que as crianças, aí sim, estão passando mais tempo em casa em razão da pandemia, das aulas híbridas ou online, né, e não tão presenciais, e outros aspectos que compuseram isso. Lá no Reino Unido, por exemplo, a pandemia permitiu, e acho que é algo que aconteceu aqui no Brasil também, compras mais antecipadas de brinquedos, né? Inclusive porque muitas dessas compras, como a gente discutiu no vídeo de quarta-feira, foram feitas por encomenda, né? Seja na internet, seja por telefone, seja, né, enfim, na loja, mas para entregar para outra pessoa em outro lugar, outra cidade, outro estado, alguma coisa assim, né? E que aponta justamente para essa realidade, né? Bom, qual que foi a questão lá no Reino Unido? Além de ter uma compra antecipada com relação aos brinquedos, o que essa consultoria apontou foi o fato de que os produtos que foram comprados foram produtos mais caros, mas principalmente que permitiam aquilo que acho que a gente usa muito para termos de games, né? Jogabilidade, uma jogabilidade mais perene, mais duradoura. Então, por exemplo, os 3 brinquedos mais vendidos lá no Reino Unido foram a Casa dos Sonhos da Barbie, da Mattel, a boneca LOL Surprise, OMG Remix, que eu já vi que tem aqui no Brasil também, e o calendário do Harry Potter, da Lego, para montar. Né? Então são produtos que são produtos de longa duração e que podem ser usados mais vezes. Né? Os brinquedos que estão sendo comprados em razão da pandemia estão sendo comprados de uma forma mais... são produtos mais caros, mas que duram mais tempo, né? Que podem ser, que tem essa jogabilidade mais perene. Falar em valores deixa a gente um pouco assustado, porque, por exemplo, o produto mais vendido em valor lá no Reino Unido foi essa Casa dos Sonhos da Barbie, da Mattel, que foi vendida a 233 libras. Para a gente ter um pouco de noção, com a cotação dessa semana de 1 libra para 7,09 reais, essa Casa dos Sonhos da Barbie custou, para quem comprou, cerca de 1.652 reais. Então, só para a gente ter uma noção desse valor, né? A boneca LOL Surprise, ou OMG Remix, que foi a segunda mais vendida, custou aí aproximadamente R$ 276,50, 39 libras. E o calendário do Harry Potter da Lego para montar, custou 21 libras, ou cerca de 150 reais. Né? Então são valores altíssimos, mas a gente percebe pelo tipo de brinquedo também que são brinquedos mais perenes. O período das festas representa 31% das vendas da indústria de brinquedos, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Brinquedos, né, a ABRINC. Com 3 categorias principais dominando um pouco essas vendas, aí, segundo a NPD, aquela consultoria norte-americana. Jogos e quebra-cabeças, né? Então, jogos como o Uno, Banco Imobiliário, jogos de tabuleiro ou quebra-cabeças no formato mais variado. Conjuntos de construir, né? Que daí não são só blocos para construir, como é o caso do Lego, mas outras, como o Primeiro Engenheiro, pontes, escadas, esse tipo de jogo para construir, para montar, né? E bonecas, aquilo que é chamado nos Estados Unidos de bonecas de moda, como é o caso da Barbie, né? O mais interessante, talvez, seja a gente entender mais ou menos quais são as grandes tendências, né, que é o que a gente tenta analisar aqui nesse canal, que acabam definindo esse tipo de consumo, né, ao redor do mundo. Então, existem algumas tendências interessantes. A primeira está relacionada com esse valor que a gente falou dos brinquedos lá no Reino Unido.
né? São tendências na economia, ou seja, quanto de dinheiro a gente tem disponível, com o que a gente quer gastar e qual a representatividade desses presentes, né? Desses brinquedos. Então, as tendências na economia ajudam a entender também se esse brinquedo está sendo... né, por que comprar um presente mais caro, mais barato, com maior ou menor durabilidade? No caso, por exemplo, desses produtos que são mais caros e que estão sendo comprados, isso tem muito a ver com as viagens que estão sendo mais restritas esse ano, né? As pessoas estão optando por viajar menos. E aí tem mais dinheiro disponível para essa compra. Mas também existe uma tendência ao redor do mundo da compra de brinquedos dependendo da necessidade educacional das pessoas, né, principalmente das crianças. E aí há uma variação tanto de idade como de gênero, em que pessoas mais jovens tendem a comprar brinquedos mais educativos e mulheres tendem a comprar brinquedos que ajudem, né, pedagogicamente as crianças mais do que os homens. Então a gente tem aí também os brinquedos como mecanismos educacionais, né, mecanismos pedagógicos para as crianças, numa tendência também que ajuda. Outra coisa que afeta muito são os filmes, as figuras do entretenimento, as séries, os desenhos que acabam saindo, que influenciam muito no consumo de brinquedos nesse período. E, mais ultimamente, a questão da interatividade. Uma integração maior da experiência de brinquedos, em que não se trata mais apenas de uma pelúcia, ou de um brinquedo de plástico, ou de um tabuleiro, mas de pegar esse elemento e inseri-lo numa realidade mais expandida, integrando a experiência com câmeras, com tablets, com pelúcias, com realidade virtual, com sites na internet, enfim, construindo um pouquinho a mais em cima dessa integração que a gente está vivendo, né? Não só durante a pandemia, mas em outros períodos também, né? Já numa tendência mais longa. Bom, muito bem. Então, onde que entra a geopolítica no meio disso tudo? Né? Como que a gente pode pensar isso a partir de uma perspectiva geopolítica, geoeconômica, enfim, pensando as relações internacionais por meio dos brinquedos, né? Para além da circulação no espaço, que é um aspecto fundamental para que esse Schroeder chegasse aqui na minha mão. Ele teve que ser produzido na China e trazido aqui para o Brasil, provavelmente passando por várias etapas diferentes, inclusive etapas jurídicas de contrato de direito privado internacional, de acordos internacionais entre países, né? Outros aspectos são aspectos também importantes para a gente pensar. Bom, como a gente falou no vídeo de quarta-feira passada, né, que a gente falou sobre a geoeconomia do Natal, a indústria de brinquedos faz a gente levantar algumas questões sobre tendências interessantes que estão acontecendo na geoeconomia mundial. Tem uma pesquisa de 2017 que traz uma perspectiva bem interessante para essa nossa discussão. Para aquele ano, os maiores exportadores, então em 2017, os maiores exportadores de brinquedo e games do mundo, reunindo aí tanto brinquedos quanto games para videogames, computadores e tudo mais, foram 5 países de regiões específicas do mundo. A maior foi a China, com 48,3% da exportação, disparadamente na frente de Hong Kong, que semi-pertence à China, né, com uma exportação de 6,5%, principalmente na área de games e não tanto na área de brinquedos. 6,1% foi a quantidade total das exportações de brinquedos do mundo representada pelos Estados Unidos, que é seguido por 2 países europeus, a Alemanha, que exportou 4,8% do total mundial, e a República Tcheca, que vem se consolidando dentro da Europa como um grande centro de produção e exportação de brinquedos para todo o espaço europeu, principalmente, né, da zona do euro. Esses totais, essas porcentagens representam, somados, né, todas as exportações, representam um total de 113 bilhões de dólares que foram exportados em 2017 em brinquedos e games. Então, trata-se de um mercado enorme, mas que nesses países que são mais representativos, a gente percebe que estão concentrados no Ocidente, no caso dos Estados Unidos, Alemanha e República Tcheca, que foram os 3 dos 5, né, os 3 últimos, mas também na região da Ásia-Pacífico, com a China, com Hong Kong, representando mais de 50% das exportações de brinquedos e games ao redor do mundo.
Mas essa pesquisa ela também trouxe uns dados bem interessantes para a nossa discussão aqui do canal, porque ela traz, junto desses dados consolidados, né, que se localizam aí principalmente os maiores exportadores, que localiza os maiores exportadores no Ocidente e na Ásia Pacífico, essa pesquisa também traz os países que mais cresceram na exportação de brinquedos e games. E podem ser países que você nunca ouviu falar antes, né? Ou que podem não surgir na sua cabeça quando a gente fala de exportação de brinquedos ou games. Então, na sequência, né, os países que mais cresceram na exportação de brinquedos, 10 principais países que mais cresceram: Turcomenistão, a ilha de Dominica, Honduras na América Central, junto com o arquipélago de São Kitts e Nevis, né, ou São Cristóvão e Nevis, também no Caribe, a República Democrática do Congo, que vive hoje uma guerra civil, a Uganda, Costa do Marfim, ou Côte d'Ivoire, Barbados, também no Caribe, Cabo Verde, que é um arquipélago na África, e o Camboja. Então é interessante a gente perceber que essa tendência de maior crescimento na exportação de brinquedos também faz a gente pensar que esses países estão começando a fazer parte de uma ordem logística internacional, né, de um rearranjo logístico internacional que vai permitir, de uma forma ou de outra, que esses países produzam brinquedos para serem exportados. E por isso que esses dados eles são bem interessantes. Desses países, como eu já disse, a República Democrática do Congo está em guerra, então acho que é um bom ponto de pesquisa que seria interessante da gente se aprofundar mais. E a Honduras, né, a República de Honduras enfrenta hoje em dia uma disputa pelo poder civil político naquela região. Fora esses países, República Democrática do Congo e Honduras, apenas São Cristóvão e Nevis, né, ou São Kitts e Nevis, não faz parte da iniciativa da Belt and Road, que é aquele grande projeto geopolítico da China. Eu vou colocar aqui também um card que remete a essa geoestratégia da China do projeto do Belt and Road, né? Um vídeo antigo lá do comecinho do canal, para ter um pouquinho mais ideia, mas dos 10 países que mais cresceram em exportação de brinquedos, 8 fazem parte dessa iniciativa. Então, acho que é um aspecto bem interessante para a gente ver que Ásia Central, América Central e Caribe e a África, principalmente, com o Camboja, né, ali no Sudeste Asiático, são regiões que estão crescendo em exportação de brinquedos. Né? Isso pode nos fazer pensar também que tipo de brinquedos que eles estão produzindo e se eles estão assumindo ou não o papel que a China antes ocupava na produção de brinquedos de plástico ou de menos qualidade, né? E esses países assumindo essa área de produção. Bom, há uma divisão interessante para a gente pensar, para a gente já encaminhando aí para o fim desse nosso vídeo de hoje, especial de Natal. Vocês veem que eu estou até caracterizado um pouco de Natal. Não tem nenhuma roupa natalina, mas eu vim aqui com o meu lenço. Né? Não tem nenhuma decoração aqui na sala também para trazer, mas estamos aqui. Podia ter vindo de gorro, mas não tem nenhum gorro natalino. Mas há uma divisão interessante e importante com relação às empresas que atuam nesse mercado mundial, né, de forma mundial. Qual que é essa pluralidade? Esse setor de brinquedos ele está composto por 3 tipos diferentes de empresas. A primeira são as empresas de brinquedos, né? Aquilo que a gente chama de empresas de brinquedo, que na verdade são corporações que administram marcas diferentes de brinquedos, seus produtos, sua comercialização, a estratégia a ser adotada e as variações, né, desses produtos em séries, vídeos, desenhos, filmes, enfim, né? Por outro lado, nem sempre essas empresas de brinquedos são aquelas que fabricam esses brinquedos, né? Porque a gente tem um setor específico das fabricantes de brinquedo que podem produzir brinquedos próprios ou para outras empresas. E essas empresas são indústrias muito ligadas ao setor químico, ao setor de plástico, ao setor de tintas e ao setor de tecnologia, agora com aquela integração que eu falei mais cedo de câmeras e outros aspectos interessantes para a inserção na experiência do brinquedo hoje em dia, né? Por fim, a gente tem um terceiro tipo de empresa, que geralmente é subsidiária das empresas de brinquedo, que são as marcas.
né? São empresas subsidiárias, como eu disse, que administram a produção e comercialização dos brinquedos, como, por exemplo, a Barbie é para a Mattel, né? São uma subsidiária que cuida do marketing do produto como um todo. Dessas marcas de brinquedos, a gente tem uma geolocalização delas também bem interessante. A marca de brinquedo mais valiosa no mercado em 2019 foi a Lego, que é dinamarquesa, né? Com um valor de mercado de 6,8 bilhões de dólares. Né? Então é bem interessante a gente observar que a Lego é uma das maiores empresas, inclusive da Dinamarca, né? Do país Dinamarca. A segunda foi a famosa Bandai Namco, né, do Japão, com 1,6 bilhões de dólares de valor de mercado. A Bandai, que é muito famosa por fazer brinquedos licenciados de animes, né? Ela foi muito famosa na produção dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Power Rangers, enfim, de outros animes que vendem muitos brinquedos, né? E a Bandai aí é a segunda empresa mais valiosa de mercado do Japão, né? Ela localizada no Japão, com sede no Japão. As outras 5 empresas são americanas, são estadunidenses, né? Tem a sua sede nos Estados Unidos. Só que somadas, elas chegam a 1,9 bilhões de dólares de valor de mercado. Então elas estão um pouquinho acima da Bandai, de forma isolada, e muito atrás da Lego, né, que tem a sede na Dinamarca. São a Nerf, a Barbie, a Hasbro e a My Little Pony, né, Meu Pequeno Pony, que juntas somam 1,9 bilhões de valor de mercado. Então, a gente pode falar que a Dinamarca, o Japão e os Estados Unidos são os países que são a sede das maiores empresas, né? A Dinamarca com a Lego, de 6,8 bilhões de dólares, o Japão com a Bandai Namco, com 1,6 bilhões de dólares de valor de mercado, e os Estados Unidos com aquelas 5 que eu falei, com 1,9 bilhões de dólares de valor de mercado. Bom, gente, esse vídeo já ficou enorme, porque vocês percebem que falar de brinquedo e falar de Natal não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito tranquila, porque ela envolve uma série de questões, inclusive várias outras que a gente não falou aqui. Então me falem aí nos comentários, digam o que vocês acharam, né? Se vocês encontraram no brinquedo de vocês alguma relação com a geopolítica, e contem para nós o que vocês ganharam nesse Natal também, e como que a gente pode relacionar esses presentinhos, né? Mesmo que sejam lembranças ou aquilo que eu mais gosto, comida, com a geopolítica do mundo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar nos comentários dicas, informações, questões que vocês queiram, que acham interessantes aqui para o canal, e compartilhem, curtam esse vídeo para a gente ver que vocês estão gostando do nosso trabalho aí, né? Preparando para a semana que vem, quando a gente vai fazer uma retrospectiva de 2020 e também o que esperar de 2021. Vai dar trabalho, mas a gente está aqui semana que vem. Tá bom, gente? Obrigado e até mais.